O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 22. Parte 2. Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora tratar da segunda parte do capítulo 22 do profeta Jeremias. A segunda parte vai do versículo 10 ao versículo 12. O tema é a mensagem sobre Jeoacás, ou Salum, que trata-se da mesma pessoa. Diferente da parte 1, que foi do versículo 1 ao versículo 9, que ocorreu durante o ano de 597 a.C., a parte 2 ocorre no ano 608 a.C. Aqui o rei Josias tinha acabado de morrer num embate militar com o faraó Neco. O faraó Neco estava atravessando a Palestina para atacar a Babilônia e o rei Josias, pensando que eles invadiriam Judá, foi até o encontro para atacar faraó Neco e acabou morrendo nesta batalha. Então Jeoacás é o filho do bom rei Josias, ou melhor, do rei que marcou a história de Judá, o rei que realmente seguiu as mitzvot, ou seja, os mandamentos, que realmente amou a Adonai de todo o coração. Diferente do pai Jeoacás, assim como Jeoaquim, foram filhos totalmente opostos do pai, foram pessoas de má índoles, idólatras e corruptos. Então, na primeira parte, o evento descrito pelo profeta Jeremias ocorre no ano de 597. A segunda parte, que é o versículo 10, 11 e 12, ocorre no ano 608. Josias morreu no final do ano 609 e aqui iniciou-se o ano 608 com a subida do trono de Jeoacás. Vamos agora ao versículo 10. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente por aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde o nasceu. Então aqui, Jerusalém, Judá, estava chorando amargamente e profundamente a morte do bom rei Josias. Principalmente as pessoas que realmente passaram por um processo de reavamento, que foi um dos poucos que fez isso na história de Judá, inclusive Israel. Enquanto Judá teve reavamentos espirituais, Israel não teve. E esses poucos reavamentos que teve na história dos reis de Israel, Josias foi o que marcou a história depois do rei Davi. Então, a nação estava chorando tristemente pela morte, a morte trágica do bom rei Josias. E aqui, Jeoacás sobe ao trono, sobe ao poder. E aqui o profeta Jeremias chega diante de Jeoacás e diz: não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará. Ou seja, nunca mais voltará para a Palestina, nem verá a terra onde nasceu. Então essas pessoas morreriam a caminho da Babilônia ou na própria Babilônia, e essas pessoas morreriam e nem mais voltariam. Então o profeta Jeremias está dizendo: não chorai pelo Josias, pelo rei Josias,
pelo bom rei Josias, não chorai por ele, chorai pela devastação que ocorrerá nesta nação, pelas pessoas que serão escravas na Babilônia e lá morrerão e nunca mais tornarão essa terra cujo este povo nasceu. Chorai pela devastação que virá por causa da iniquidade desta terra, deste povo, desta nação. Então o profeta Jeremias chega diante do rei Jeoacás, filho do rei Josias, e diz: chorai pela escravidão que virá sobre esta nação. Jeoacás no hebraico significa retribuição. Também Jeoacás era chamado carinhosamente pelo povo de Salum. Na verdade é Shalom, o rei de paz. Shalom, que é paz. Então Jeoacás tinha um outro nome que era Shalom, o povo chamava, que era paz, que na verdade era um rei iníquo. Então, aqui o profeta Jeremias, diante de um cenário de guerra, diante de uma devastação que já estava ocorrendo, o profeta chega ao rei e diz: dias piores virão sobre esta nação iníqua e idólatra. Versículo 11. Porque assim diz Adonai acerca de Salum, ou seja, Shalom, paz, filho de Josias, rei de Juda, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Então agora o profeta Jeremias, diante da iniquidade, diante da idolatria de Jeoacás, ele diz o seguinte: agora você, Jeoacás, você, Salum, você sairá deste lugar, você será escravo na Babilônia e lá você morrerá e nunca mais voltará aqui. Então agora o Senhor manda o profeta Jeremias profetizar especificamente sobre a punição do rei, o qual diz que ele seria escravo e morreria e jamais retornaria. Ele seria como as outras pessoas que também seriam tornados cativos na Babilônia. Ele era uma das pessoas do qual a nação deveria chorar amargamente pela destruição que viria sobre o rei e sobre a nação. Jeoacás, ou Salum, que é a mesma pessoa, reinou apenas 3 meses. Salum tinha o exemplo do pai Josias, mas preferiu ser idólatra, iníquo. E aqui o profeta está dizendo: você será deportado e morrerá, não em Judá, mas em outra terra, e você nunca mais voltará à Palestina. Jeoacás ou Salum, que trata da mesma pessoa, reinou apenas 3 meses após a morte do rei Josias e foi deportado para o Egito e nunca mais retornou à Palestina. Então vamos a uma cronologia bíblica. O rei Josias reinou do ano 640 ao ano 609 a.C. Jeoacás, que é o que nós estamos tratando aqui, ou Salum, que é a mesma pessoa, reinou em 609, apenas 3 meses. E Jeoaquim reinou de 609 a 597 a.C. Em 597 houve a segunda invasão babilônica a Judá. E por fim, em 586, que foi a última invasão e a destruição toda da nação, inclusive do Templo de Salomão. Então aqui, Jeoacás era tão iníquo e idólatra, nem durou muito no seu trono, nem durou muito o reinado. Vamos agora ao versículo 12. Mas, no lugar para onde o levaram cativo, morrerá e nunca mais verá esta terra. Então aqui, em 608, o profeta Jeremias está profetizando sobre o rei as punições que ele sofreria por ter seguido os outros deuses, os deuses gentílicos, os deuses das nações gentílicas. E é importante salientar aqui que Judá estava aqui numa desolação total.
Havia corrupção em todos os segmentos sociais, políticos, nobres, pobres. Os pobres eram usados como escravos para sustentar a vaidade dos nobres e dos reis, como foi o caso do próprio rei Joaquim. Assim como havia depravação sexual na nação muito grande, os profetas, os sacerdotes faziam alianças para controlar as massas populacionais com falsas mensagens de otimismo e de paz. E havia imagens de idolatria em vários lugares. E ali se fazia culto a esses deuses e pegaram algumas festas judaicas e incorporaram ao sistema pagão. Então a nação mergulhava no prostíbulo, numa sodomia sem precedentes. E Joacás seguiu aos mesmos hábitos e culto de Manassés, mesmo tendo um pai que marcou a história de Judá por sua fidelidade ao Deus de Israel. Vamos então agora ao livro de Reis, onde o profeta Jeremias fala a trajetória dos reis e vamos ver como foi este momento aqui que Joacás subiu ao trono, a morte de Josias e enfim o destino final que teve o rei Joacás. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 23, versículo 24 a 30, que trata do rei Josias e como foi o fim dele e a subida do trono de seu filho Joacás. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá. E em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, as mitzvot, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa de Adonai. Versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse a Adonai de todo o coração e de toda a alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, a Torá. E depois dele nunca se levantou outro igual. Aqui vocês podem compreender como era o rei bom Josias, de forma que o Senhor enfatiza claramente: nunca houve e nunca se levantou outro rei igual a ele, temente e que amava a Deus, ao Deus de Israel. Versículo 26. Nada obstante, Adonai não desistiu do furor de sua grande ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Manassés foi o rei que queimou seu próprio filho em adoração a Moloque. Foi o pior rei, enquanto Josias foi o rei que marcou a história, que serviu ao Senhor de todo o coração. Manassés foi o pior rei que Judá teve e que chegou ao ponto de queimar o seu próprio filho em um culto pagão. E aqui diz no versículo 27, disse Adonai, também a Judá removerei diante de mim, como removi a Israel, ou seja, o reino do norte, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa do qual eu dissera, estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está no livro da história do rei de Judá? Nos dias de Josias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Meguido, no primeiro encontro. De Meguido os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, ou seja, o rei que nós estamos tratando na segunda parte do livro de Jeremias, filho de Josias, e ungiu e o fez rei em lugar de seu pai. Então é importante destacar aqui que no versículo 29, o faraó Neco não saiu contra a Assíria, mas ele saiu para se juntar à Assíria para lutar contra a Babilônia.
O rei Josias, pensando que Faraó Neco tinha se levantado contra Judá e como ele passou pela Palestina, rei Josias foi ao encontro para derrubar Faraó Neco. No entanto, Faraó Neco deixou claro que ele não estava indo contra Judá. E entraram em embate militar e o bom rei Josias acabou morrendo. E aqui, após a morte dele, que ocorreu em Meguido, que Meguido será um dos lugares onde será tratado o Armagedon no futuro, onde o Senhor vingará não somente o rei Josias no futuro, mas também vingará todas as nações que se levantaram para destruir Israel. Agora aqui no versículo 30, após a morte do rei Josias, Joacás se levanta para subir ao trono. E no versículo 31 ao versículo 33 mostra como foi a trajetória de 3 meses do rei Joacás. Tinha Joacás, versículo 31, 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo tudo o que fizeram seus pais, ou seja, aquilo que o próprio pai dele aboliu, extinguiu de Judá. O filho foi lá e começou a trazer todas as idolatrias, todas as práticas iníquas, idólatras das nações gentílicas, e começou a fazer as mesmas coisas que os pais de Josias e os pais de Israel fizeram. E no versículo 33, o Senhor levanta, Adonai levanta Faraó Neco para punir Joacás. Porém, Faraó Neco mandou prender em Ribla. Ribla ficava a cerca de 105 quilômetros ao norte de Damasco. E seguindo no versículo 33, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Então o Senhor, diante da iniquidade de Joacás, que apenas em 3 meses já estava sobrepujando quase tudo que o pai dele fez, ele traz Faraó Neco para punir Joacás. E ali ele prende Faraó Neco e coloca pesados impostos sobre a nação de Judá. O tributo era de cerca de 3.360 quilos de prata e 36 quilos de ouro. Então, praticamente, Joacás, ao subir do trono, continuou as práticas idólatras dos pais do rei Josias, de Amon, de Manassés, entre outros. Então o Senhor pune ele, faz com que ele fosse deportado para o Egito e lá ele morresse, de forma que Joacás nunca mais voltou para a Palestina. E após a morte do rei Joacás, sobe ao trono Joaquim, que nós veremos na terceira parte do capítulo 22 do profeta Jeremias. Vamos também agora para o versículo 34 e 35, que fala qual foi o destino de Joacás. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu imposto sobre a terra, para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó. Do povo da terra exigiu prata e ouro de cada um segundo a sua avaliação, para o dar a Faraó. Então no versículo 34 mostra que Joacás foi levado para o Egito, e ali no Egito Joacás morreu. O que o profeta Jeremias tinha antecipado após a morte de Josias, o qual Joacás subiu ao trono, cumpriu-se com a deportação de Joacás e a morte dele no Egito. E por fim, nós vamos agora ver o final da vida de Joacás sob a ótica de Esdras. Vamos agora para a 2 Crônicas, capítulo 36, versículos de 1 a 4. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém.
Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém. Ele tomou o nome em Joaquim, mas ao irmão Joacás tomou Neco, ou seja, ele deportou Neco e o levou para o Egito. Então aqui nós vemos que mais um rei caiu por causa da sua iniquidade. E infelizmente foram filhos do melhor rei da história de Judá. Vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 15, onde aqui Esdras descreve a genealogia de Josias. Versículo 15. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Salum, ou Joacás. Então nós vimos aqui, a nação de Judá caminhava para uma ruína sem precedentes, que levaria ao ponto da nação, quase no total, de ser destruída. O que salvou Judá para manter uma linhagem perpétua e que futuramente culminará na Nova Jerusalém, no reino milenar e na Nova Jerusalém, foi a aliança eterna que o Senhor fez para com o seu povo, uma aliança eterna de graça, sem meritocracia humana, apenas a fidelidade do Deus de Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.